f de x igual... És capaz de rascar uma função? x igual a 5 levantado a 3. Não. 5 levantado a x menos x ou sei lá, raiz de 5, qualquer coisa. Não fica bem. Epá, olha, menos 1, por exemplo. Não fica. Se pusesse aqui um x, já não dava, percebes? Era uma função transcendente. Eu quero, por exemplo, caracterizar a função inversa desta. Caracterizar a inversa. Caracterizar a inversa. Os passos que vocês devem seguir é, primeiro, domínio. Domínio desta. Domínio. Alguém sabe o domínio desta? O domínio na exponencial, isto é muito simples, é sempre R. Quer dizer, não é sempre. Nestas aqui simples, percebes? O segundo passo que vocês devem fazer é igualar isto aqui a y, percebem? Ou seja, fazer 5 levantado a x menos 1 igual a y. Isto é um 5. E agora a minha tentativa vai ser isolar aqui o x. Eu, para isolar o x, primeiro vou isolar a exponencial. Ou seja, vou ficar com 5 levantado a x igual a y mais 1, certo? Epá, agora estamos naquela situação, quer dizer, este x é o logaritmo de y mais 1, mas na base 5. Prontos. Depois de fazer isto, calculam o domínio desta cena aqui. Domínio. Que é o domínio da expressão analítica da inversa. Ou seja, o domínio há de ser o conjunto de elementos y pertencentes a R, tais que isto, y mais 1, terá que ser maior que 0. Nos logaritmos é assim. Ou seja, isto vai dar de cabeça até se faz. Dá y maior que é o intervalo que vai de menos 1 a mais infinito. Percebes? Então aí no domínio é fazer a mesma o que está à frente do logaritmo maior que 0. A base não interessa para nada. Não, Ou seja, não. na base 5, base 5. Não, não interessa para nada. Não interessa para nada. Então a função f é uma função cujo domínio caracterizar é fazer esta moldura que eu agora vou fazer. O domínio é R, não é? Calculei a R. O conjunto de chegada é R, mas posso pôr o contradomínio. Menos 1 a mais infinito, tudo bem. X é transformado em 5 levantado a x menos 1. Caracterizei a função f. A função f inversa, f menos 1. O domínio é sempre o contradomínio desta, estás a ver? É só trocar. Quer dizer, esta aqui pego nesta. Percebes? E eu mando para aqui. Ok? Fogo. Então fica aqui. Vai ficar ali. Menos 1 a mais infinito, né? Percebem? Esta para aqui. E agora, o contradomínio desta é o domínio daquela. R. E o nosso x aqui é transformado. Está aqui a expressão analítica. Que é x, põe x também. Quer dizer, põe um logaritmo na base 5 de x mais 1. Estão a fazer entender? X. Pões x, x. Percebem? É pá, claro, também podes mandar. Ela pode perguntar a função admite inversa. Vocês respondem uma função f admite inversa se e só se f é injetiva. Injectiva. Vocês precisam saber o que é uma função injetiva. Uma função é injetiva nestas circunstâncias.
Aliás, vou dar o exemplo de uma função que não seja injetiva. Nesta função que aqui está, eu se passar aqui uma paralela, corta em mais que um ponto. Então já não é injetiva. Porque tem aqui este ponto, digamos, A1 e este aqui A2, e as imagens são iguais. Estão-me a fazer entender? São iguaizinhas. O f de A1 é igual ao f de A2. Quer dizer, se vocês tiverem um A1 diferente de um A2 e a imagem do A1 for igual ao f de A2, f não é injetiva e não admite inversa. Agora, se vocês tiverem quaisquer que sejam A1 e A2 pertencentes ao domínio quaisquer uns, tais que sempre que o A1 é diferente do A2, isto implica que as imagens também são diferentes, então a função admite inversa. Percebem? Uma circunstância dessas admite. Por exemplo, o caso da função exponencial. O caso da função exponencial que tivemos a ver, que temos visto. Isto aqui é o apagador, é fixe. O caso da função exponencial, que é uma função. Agora vou mudar de. Epá. Qualquer paralela, epá, seja qual for, estão a ver, só corta num ponto, não corta em mais que um. Logo a função exponencial admite inversa. A inversa da exponencial qual é? Isto é exponencial, é levantado a x. A inversa da exponencial chama-se logaritmo. A inversa é o ln de x. E o seu... A função logarítmica também é injetiva ou não? É, senão não tinha inversa. Exato. É esta, percebes? É esta, quer dizer, esta é a exponencial. Esta logaritmo são inversas, funções inversas. Estás a topar? São funções inversas. Aliás, se eu pegar aqui na função logarítmica, eu vou mesmo pegar, não sei se sou capaz, mas... Epa, tapa. Tapa, caralho. Quer dizer, assim com um bocado de jeito, vou deixá-la ficar aqui. E se eu passasse aqui, isto acontece nas funções, se eu passasse aqui uma reta assim, que era a reta y igual a x, uma está a saber ao espelho relativamente à outra, percebem? É o que acontece nas inversas. Não me fiz entender, bem não. Fiz-me entender. Quer dizer, um gajo para desenhar uma inversa consegue com um bocadinho de habilidade. Se eu tiver aqui assim uma função que eu sei que à partida tem inversa, que é o caso da exponencial, e eu quero desenhar a função inversa, por acaso a gente sabe que é o logaritmo, não é? Desenhava aqui a reta y igual a x e agora tentava desenhar a imagem deste ponto a refletir-se neste espelho. Ela vinha para aqui, a deste vinha para ali, aproximava-se. A tendência disto é alongar, quer dizer, ficaria assim com uma coisa, isto aqui é o logaritmo. Estão a fazer entender? Percebem? A ideia é essa, quer dizer, vocês na exponencial têm coisas assim. O f de x na exponencial é sempre um a levantado a um expoente, a variar 2x. Um expoente aqui a variar. Podem ter 2x mais 1, podem ter, sei lá, x quadrado mais 4, o que vocês quiserem. Este A aqui tem que pertencer a R mais, tirando o 1. Estão-me a fazer entender? Vocês têm coisas importantes, como por exemplo a resolução de equações. Tem, por exemplo, 2 levantado, 2 levantado a x mais 1 igual a 2 levantado a menos x mais 5. Esta equação aqui era simplicíssima. Como as bases já são iguais, é só igualar os expoentes, não é? Ficavam com x mais 1 igual a menos x mais 5. Este gajo salta para este lado, dá 2x igual a 4, não é? X igual a 2. Estão a fazer entender, não estão? Mas se agora, na vez de terem esta, tivessem, por exemplo, 2 levantado a x quadrado igual a 16 levantado a x, como é que vocês fariam? Teriam que transformar este 16 numa base de 2, não era? 16 em coisas de 2, não era? Mas o 16 é 2 à quarta, não sei se vocês sabiam. 16 isto é divisível por 2.
divisível por 8, divisível por 2. Quer dizer, 2 levantado a x ao quadrado é a mesma coisa que ter 2a quarta levantado a x. Vocês sabem que é igual ao a levantado a b levantado a c? Lá está. Isto é igual a a levantado a b vezes c. Sabias, não sabias? Então isto vai ser 2 levantado a x ao quadrado igual a 2 levantado a 4x. Estão-me a fazer entender, não estão? E daqui sai facilmente que x ao quadrado igual a 4x. E agora tenho que tirar daqui os valores de x. Passo tudo para o primeiro membro. Fico com x ao quadrado menos 4x igual a 0, não é? Isto é uma equação do... Posso aplicar a fórmula resolvente, se eu quiser. Ou posso aplicar, como não tenho termo independente, poderei aplicar a lei do anulamento do produto. X, ao pôr x em evidência, né? X menos 4 é igual a 0. Isto é igual a 0 se e só se o primeiro for igual a 0, ou o segundo, que é o x menos 4 é igual a 0, ou seja, x igual a 4. Isto eram as soluções. Perceberam, não perceberam? Ora bem, ainda dá aqui uma coisa que eu vos quero também alertar, é disto. E caralho, assim não. Ou então, é disto, se vocês tiverem, suponhamos, um meio levantado a x mais 1 maior que um meio levantado a x ou a 2x mais 3, quando a base na exponencial, a base tem que pertencer sempre a R+, mas quando ela está a base entre 1 e 0, que é o caso, vocês a resolverem isto que já está na forma desejada, já têm aqui as mesmas bases, e se fizerem x mais 1 maior que 2x mais 3, estão a fazer um erro. Como quando as bases estão entre 0 e 1, tanto na exponencial como no logaritmo, não devem pôr aqui o sinal de maior, não. Devem pôr o sinal de menor. Estão a fazer entender? Percebem? Assim de menor. Quer dizer, quando tem esta situação, ela passa para esta sempre que as bases estejam entre 0 e 1. Ou seja, resolvendo isto, isto é a mesma coisa que terem, este passa para, ficavam com x, este passa para o outro lado, dá menos 2x, menor que menos 1 mais 3, não é? Ou seja, x menos 2x dá menos x, menor que 2. Lá está. Agora como é que faziam isto? Isto era a mesma coisa que ter x maior que menos 2. Estão a fazer entender? Mas se vocês tivessem 2 levantado a x mais 1 maior que 2 levantado a 2x mais 10, aqui já não tinham problemas, quer dizer, isto era a mesma coisa que ter x mais 1 maior que 2x mais 10. Não tinham que trocar nada, porque a base aqui é maior que 1. Estão a fazer entender? O mesmo acontece com os logaritmos. Se tiverem, por exemplo, logaritmo na base 1 meio de x menos 1 maior ou menor, conforme ela quiser, e já os logaritmos na mesma base, na base 1 meio de 2x menos 1, pois é, vocês aqui, quando fizerem a passagem, têm que passar isto, mas fazer x menos 1 maior ou igual também, troca. Quando a base está, quando estas bases aqui estão entre 1 e 0, que é o caso de 1 meio, que é a base, então troca e fica x menos 1 maior ou igual que 2x menos 1. E agora fazem umas contas. Nos logaritmos vocês devem ter particular atenção que devem sempre calcular o domínio, percebem? Estão a fazer entender? Sempre. Porque às vezes vocês podem apanhar um conjunto de solução que está fora do domínio, ou interseta ao domínio, etc. Percebem? Não. Pronto, vou fazer um stop.